E aí, pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos aqui hoje ao Desvendando o Despertar, aqui no DespertaCast. Alguns de vocês me chamam de Gui Costa e eu vou ter a satisfação de ser o host de vocês nesse episódio. Vocês podem achar mais informação sobre os projetos que eu participo lá no site guicostaonline.com ou então no Instagram, @guicostaonline. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, no DespertaCast, vocês podem achar a gente no DespertaCast.despertar. E aqui no YouTube, vocês já sabem, mas vale a pena relembrar, que a gente está na DespertaCast Amor Fraterno. E aí, dessa forma, vocês seguindo a gente pelo site, pelo Instagram, aqui no YouTube, vocês ficam por dentro das nossas atividades, dos congressos online, dos presenciais, dos workshops, as terapias, o trabalho voluntário, o atendimento fraterno, que agora você também pode contactar a gente para solicitar, caso você esteja precisando conversar com alguém. E se você gostaria de se tornar um terapeuta e fazer algum dos nossos cursos gratuitos, como de Reiki, Reiki infantil, Reiki para pets também, para os nossos animaizinhos, vocês podem encontrar a gente por lá. Esse sábado agora nós tivemos o 5º Congresso do Despertar da Consciência, online, e a gente teve várias participações que eu acho que vocês devem dar uma olhada, vale a pena. A gente teve o Gustavo Musa falando da ideia do livre-arbítrio, o Dr. Sérgio Thyssen, que a gente está conversando hoje. Ele falou sobre medicina e espiritualidade durante o congresso também. Felipe Jimenez, Alaine Andrade, falou sobre histórias do Chico Xavier. O Alfredo Narras trouxe algumas histórias que são pouco contadas sobre a vida de Jesus. A Cris Menberg falou sobre benzimentos, a sua história xamânica. A nossa querida Sandra Rosa falou sobre os clãs ciganos e as cartas de tarô. E a Cíntia Camerim falou sobre as arcangelinas e outros seres multidimensionais. Então, se vocês gostariam de aprender um pouco mais sobre esses tópicos, deem uma olhada no congresso. O vídeo já está no YouTube, a gravação do congresso. Vale muito a pena. E hoje, nosso convidado, ele é médico, ele é físico, ele é conhecido pela sua atuação na área de medicina integrativa e pelas suas pesquisas sobre a relação entre a ciência e a espiritualidade. Ele é membro da Associação Médico Espírita do Brasil e já ministrou diversas palestras e cursos sobre temas como física quântica, espiritualidade e saúde. Nas suas pesquisas, o Dr. Sérgio ele busca integrar os conhecimentos da ciência e da espiritualidade, buscando compreender a influência do pensamento e das emoções na saúde humana. Então, é com muita satisfação que eu vou trazer nosso querido Dr. Sérgio Thyssen para bater papo com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Como vai, Dr. Sérgio? Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. É uma alegria estar aqui, viu, Gui? E fico muito feliz de você ter criado essa oportunidade de nós trabalharmos temáticas interessantes envolvendo a espiritualidade, que possamos, neste tempo, fazermos a apresentação de alguns aspectos que sejam proveitosos para os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos irmãos. Muita gratidão, viu, Gui, pela oportunidade, conte sempre comigo e que bom que vamos poder conhecer outras pessoas, interagir com elas nessa ocasião especial que você nos proporciona. Que bom, nós que agradecemos a presença e a disponibilidade, você poder estar aqui com a gente hoje, conversando sobre isso, e a gente gravar essa série tão importante da gente poder falar sobre as duas coisas, de medicina e espiritualidade, dentro do ponto de vista seu, que tem tanta experiência dentro da medicina quanto da espiritualidade, vai poder trazer esses dois ângulos aí e mesclar os dois durante toda a nossa conversa para facilitar a compreensão. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a ciência da vida após a morte. E eu queria iniciar perguntando como que, no geral, né, eu entendo que nós avançamos a compreensão da ciência dentro do âmbito da espiritualidade. Mas no âmbito da espiritualidade, não, ao contrário. Nós avançamos dentro da espiritualidade a ciência. Mas você acha que, ao contrário da vista da ciência, dos médicos, a gente ainda continua dando passos lentos na direção da aceitação e da compreensão que a espiritualidade tem de influência
nas nossas vidas, na nossa saúde? Muito bem. Uma primeira ideia é a ideia de que nós vivemos num mundo que é o único mundo que nós conhecemos, pertencendo a uma humanidade com muitas limitações. Lembrando que toda a humanidade, a da Terra, também tem uma longa história, desde a ocasião de um mundo primitivo, né? E evoluindo para novas perspectivas. E hoje, por exemplo, segundo o Espiritismo, nós estamos numa época de expiações e provas. Outra ideia é a ideia de que as doenças, os problemas médicos sempre existiram. Desde que surgiu a escrita, podendo, portanto, registrar os aspectos da história da humanidade, já se notava a presença de pessoas doentes e raras presenças de terapeutas, seja no Egito Antigo, seja na Grécia, de tal maneira que alguns foram os pioneiros da medicina, envolvendo Imhotep no Egito, Galeno na Itália, Hipócrates na Grécia. E de lá para cá tem havido um grande progresso, desenvolvimento, mas ele é lento, porque nós temos dificuldades na área da ciência de uma maneira geral. Agora, é verdade que se a ciência em geral progrediu muito lentamente, nós tivemos uma data marco, que é o 14 de dezembro de 1900. Nessa altura, se resolve um problema da física, que é o problema da radiação de corpo negro, que era um trabalho de laboratório para mimetizar o estudo das estrelas, porque nós não podemos ir até elas para fazermos pesquisas. Então, surgiu esse modelo, e esse modelo trabalhou algo que os maiores físicos da época se debruçaram para entender os fenômenos. Então, havia uma lei, que é uma lei teórica, lei de Wien, com W, que falava a respeito das radiações, como eram as frequências das radiações a partir de uma matéria incandescente. Essa matéria incandescente mimetizava a estrela. E quando se fez isso em laboratório, o resultado experimental, ele foi incompatível com a previsão teórica. Isso criou a chamada catástrofe do ultravioleta. E ninguém resolvia isso, essa disparidade, até que um determinado físico, Max Planck, ele introduz a ideia de que a energia ela não vai se espalhando continuamente, ela é descontínua. E aí vem a ideia da física quântica, vem a ideia da quantização da energia, dos pacotes de energia, de tal maneira que trouxe a ideia de Planck a maior revolução da ciência que, claro, o planeta Terra, a humanidade já vira. E o mundo mudou por causa disso. Todas as grandes conquistas, pelo menos em certas áreas que vieram depois, todas as grandes conquistas, elas foram consequência do trabalho de Planck. E durante mais ou menos quase 30 anos, os maiores físicos trouxeram essa revolução científica, incluindo Albert Einstein, incluindo diversos outros colegas dessa área, a partir
dessa ideia de Planck. Então, os maiores desenvolvimentos e conquistas dessa revolução científica começaram em 1900. Todos os mais ilustres prêmios Nobel da física, vieram do seu trabalho nesse primeiro quartel do século XX. E hoje nós estamos aqui vivendo belas consequências de tudo isto. Então, isso é um aspecto. É o aspecto da ciência de um modo geral. E eu gosto de lembrar, Gui, que a física é a mãe das ciências. Deus é físico, se eu posso me expressar assim. De tal maneira que tudo que tem a ver com a vida no universo, não é só na Terra, tanto a nível da química, da física, da biologia e outros muitos aspectos do conhecimento, tem alguma ligação com a física. Então, conhecer física é você ter umas ferramentas para entender melhor a realidade. Em linguagem matemática, que é a linguagem precisa. Então, a física é isto. O estudo da natureza, da Terra e do grande universo, em linguagem matemática. Então, é natural que tudo isso também chegasse à medicina. E a medicina vem fazendo progressos extraordinários. Mas nós não podemos esquecer, primeiro, que a física, portanto, também pode e deve examinar as questões espirituais. E não apenas as questões da matéria visível. Porque os cientistas e os físicos sabem muito bem que uma coisa é a matéria densa visível, outra coisa é o todo. Então, se eu vou pela mecânica quântica para o infinitamente pequeno, para o mundo microscópico, lembrando que na metade do século XIX, quando Allan Kardec fez todo o trabalho da codificação espírita, e aí vieram suas inúmeras obras para estudar, vamos dizer, os aspectos espirituais da vida e da humanidade, naquela altura, não é? O átomo era de acordo com a visão de Dalton, que era um pesquisador sério da época, de tal maneira que as pessoas tinham a noção de que o átomo era indivisível, que essa menor partícula, por isso a palavra átomo, de não poder dividi-la. E aí ficou a ideia do átomo em si. Pois bem, de lá para cá, para vocês terem uma ideia, 1,5 século, um pouquinho mais, olha, nós já tivemos prótons, nêutrons e elétrons. Qualquer criança na escola já sabe isso. Nos tempos de Kardec, isso não existia. E aí vieram as ideias complementares, não é? Os prótons são subdivididos de tal maneira que você hoje estuda numa parte da física que nós chamamos física das partículas elementares. Se alguém perguntar para o meu filho de 12 anos, filho, de que é constituído a matéria? Poxa, pai, como é que você não sabe? De quarks e gluons. Então, nós precisamos de irmos acompanhando essa visão cada vez mais interessante, aprofundada, não por um embasamento teórico propriamente. Desculpe, a ideia de que tudo isto é divino, tudo isto é cósmico, tudo isto é do multiverso, mas também é das coisas pequeninas de qualquer parte da realidade. De tal maneira que é um conhecimento ao qual nós todos somos convidados. Então, esse é um aspecto. E é com esse conhecimento
que nós vamos poder trabalhar, por exemplo, a física da alma imortal, ou do espírito imortal, que, aliás, é um tema ainda mais abrangente, porque espírito é algo mais universal do que a própria alma. Mas esse é um outro tema. Então, do ponto de vista da medicina, ela progrediu muito, graças a Deus. Mas durante todos esses quase 6.000 anos, desde o primeiro médico, que foi egípcio, Imhotep, amigo do faraó, daquela tal dinastia, nós estamos dentro de um paradigma que é um paradigma materialista, cartesiano, mecanicista. Então, o que acontece? Nós estamos mudando isso por causa da ideia de que, de Kardec para cá, e de outros aspectos da evolução da humanidade, valorizando alma, espírito, religiosidade, espiritualidade, não é? Essas conquistas vão chegando à medicina também, porque a medicina é uma ciência dentre muitas, e a ciência da espiritualidade, ela vem beneficiando todos os contextos. E um deles é a medicina. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, não é? Dentro de um paradigma mecanicista, a medicina está mudando para abranger o paradigma, vamos dizer, que é o paradigma espiritualista. E isso com atraso, eu diria. Por quê? Porque todos os doentes são seres humanos, são pessoas, em todos os séculos, em todos os milênios. E nós somos espíritos. Então, é com a luz da espiritualidade e da religiosidade que nós vamos entender melhor a vida dos seres humanos encarnados, em que a grande maioria pensa que não existe vida depois e antes. Quando se fala em vida ou ciência da vida após a morte, é após, porque somos encarnados que estamos pensando nisso. Mas é para estudar também todo o passado da humanidade. Porque, aliás, já se comentou isto, as doenças e os transtornos são efeitos, são como que um legado que cada um deixou para si, de questões não resolvidas, envolvendo transgressões às leis de Deus, e as consequências nós herdamos, e elas geram problemas no corpo físico, no corpo biológico, somático, em qual seja o tipo de célula, qual seja o tipo de tecido, qual seja o tipo de órgão. Doenças congênitas, genéticas, doenças adquiridas, doenças agudas, doenças crônicas, transtornos físicos e transtornos mentais. Então, isso aqui, na verdade, numa determinada visão, é um grande hospital de espíritos, de almas. Por quê? Porque é muito difícil alguém viver uma encarnação, uma vida física, sem adoecer de alguma coisa ou de muitas coisas. Então, apesar de todo o avanço, só um exemplo da oncologia moderna, o número de casos de tumores, de leucemias, de linfomas, de neoplasias, de cânceres, de um modo geral, só aumenta. Isso que é uma oncologia maravilhosa, trabalhando a prevenção. Mesmo assim, isso tudo tem uma explicação. E a explicação para qualquer dessas realidades, ela tem a ver com o mundo espiritual, tem a ver com a ideia de quem nós somos.
Nós somos espíritos. Quem somos os que reencarnamos num mundo atrasadinho como esse? Espíritos imperfeitos. E trazemos pendências kármicas. E essas pendências, através de leis impecáveis, divinas, elas vão ensejando situações de sofrimento, para que haja recuperação, para que haja investimento na saúde raiz, que é a saúde do espírito, envolvendo valores, escolhas, envolvendo essa contraposição entre vícios e virtudes, de tal maneira que é uma perspectiva de longo prazo. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz um atalho e agora eu volto. Existe um site nos Estados Unidos que é lá, mas ele é da Organização Mundial da Saúde, do NIH, e ele envolve o planeta todo. A ciência médica do planeta Terra na atualidade. Então, vejam que coisa que traz um alento para os leigos e os cientistas. E dentre os cientistas, os da ciência médica e das áreas da saúde de um modo geral. A ideia de que, por exemplo, se eu entro no site que é de pesquisa e eu faço, por exemplo, coloco uma palavra, espiritualidade, em meio segundo, eu tenho 30.000 pesquisas de médicos e outros profissionais de saúde sobre espiritualidade e medicina. Entende? Isso há 20 anos atrás não existia. Há 50 não tinha nem o site. Então, isso denota uma coisa muito positiva, muito boa. O progresso, ele é lento, mas ele vem acontecendo. E se eu puser a palavra oração, prayer, eu tenho 80.000 pesquisas. Se eu não cuidar e buscar resumos ou abstracts, eu vou levar a encarnação inteira estudando isso. Mas essa área, que é uma área linda, porque se eu busco Jesus de Nazaré, que preconizava a oração em inúmeros momentos das suas prédicas, das suas instruções para os apóstolos, os discípulos, e daquele modo para a cristandade toda. E se é para a cristandade, é para a humanidade em geral. Então, a oração é também um método que hoje envolve a ciência. E é da ciência da vida após a morte. O que é a prece? O que é o pensamento? O que é o sentimento? Qual é a importância da fraternidade e empatia, compaixão, gratidão? Tudo isso hoje vem sendo estudado pela medicina. São virtudes e que os médicos estão sendo convidados a aplicarem no dia a dia. Conhecerem de cada paciente qual é a sua crença. Em que você acredita, meu amigo? Para que ele possa interagir com cada um, oferecendo o conhecimento que ele adquiriu nesta fronteira linda da religiosidade e espiritualidade e a arte de curar, que é a medicina. Então, nós estamos numa fase, estamos não saindo, porque nós não vamos perder os progressos do paradigma mecanicista, materialista, cartesiano. Por quê? Porque o corpo físico é material, mas nós não podíamos ficar nisso apenas. Nós tínhamos que valorizar a alma humana, nós tínhamos que entender melhor a origem das doenças e, ao mesmo tempo,
a origem das possibilidades de cura, para trabalharmos o que é uma cura superficial, o que é uma melhora clínica, uma ideia de cura por mecanismos que vêm de fora para dentro. Todas as terapêuticas médicas vêm de fora para beneficiar o corpo. Se nós pensarmos bem, até elementos espirituais como o reiki, o passe, vêm de fora. Então, esse é um tipo de benefício extraordinário. Mas nós não podemos perder de vista, nesse avanço que tivemos, a importância da transformação moral, da educação dos sentimentos. Eu acho muito interessante que você falou que os médicos agora estão sendo convidados a perguntar sobre as crenças dos pacientes, né? E como a gente está falando de um paradigma, de uma coisa que as pessoas dentro do mundo da ciência, pela natureza da ciência, precisam de confirmações, precisam de números, precisam de ver para crer. Tendo isso em vista, e também sabendo que do lado espírita, né, a gente chegou num momento onde o Chico falou para a gente assim, o Chico Xavier, nós não precisamos mais dos fenômenos, nós não temos mais necessidade dos fenômenos, já foi uma coisa que foi precisa, foi necessária, e agora não é mais. Porém, como a gente às vezes trata de dados empíricos e a gente precisa, dentro da ciência, verificar a veracidade ou a eficácia de algum tratamento, e a gente está sempre tentando acelerar uma coisa que a gente vê e que outras pessoas ainda não veem, né? Então, no âmbito médico, um médico que tem a necessidade de entender mais, ele vai buscar por si mesmo. Agora, o médico que não quer entender dessa forma, não quer enxergar dessa forma, se ele fosse exposto a certas curas, certos tratamentos, cirurgias espirituais, fenômenos que eles podem até comprovar depois, tirando, por exemplo, um nódulo de uma pessoa e trazendo na fisicalidade aquilo para fora e sendo examinado em laboratório depois. Um médico sendo exposto a certas cirurgias espirituais, como que você vê essa questão que o Chico trouxe, que a gente não precisa focar mais tanto na fenomenologia, quanto ao estar mostrando para os médicos que existe algo a mais de forma prática nessa forma? Como é que você vê isso? Gui, nós precisamos, eu diria, contextualizar a fala do nosso querido Chico. Por quê? Porque, vendo de uma forma, os fenômenos mediúnicos mais ostensivos que trouxeram, antes mesmo de Allan Kardec, as evidências do mundo espiritual, as materializações de espíritos, fenômenos de efeitos físicos, como nós chamamos, houve uma época em que eles ajudaram a que o trabalho de Allan Kardec ele fosse como que reconhecido e valorizado gradativamente cada vez mais. Por quê? Porque a fenomenologia física, ela realmente aconteceu, por exemplo, os fenômenos das mesas girantes. Eles começam nos Estados Unidos, na Pensilvânia, logo vão para a Europa e se estabelecem na França, sobretudo em Paris. Então, essas mesas girantes eram fenômenos muito chamativos. E, aliás, convidado por um amigo, Allan Kardec resistiu um pouco, mas um dia foi conhecer. E ele ficou muito impressionado
dizendo, as respostas são inteligentes, então há de ter uma causa inteligente por trás daqueles movimentos todos. E esse despertar de muitos, não é como ele era, Kardec, um missionário, ele veio para isso. Então, quando Jesus lá atrás dizia, olha, meus filhos, não adianta eu explicar tudo. Vocês não vão entender há 2000 anos atrás. E aí ele promete o Consolador. Olha, me aguardem, vão fazendo aí a parte que já cabe a todos vocês, que vocês já podem fazê-la muito bem, mas eu vou enviar a sua hora e a seu tempo um Consolador que vos explicará todas as coisas. Então, nós todos acreditamos que este Consolador é a doutrina espírita. E aí, o que acontece? O mais importante não é a cura de corpos. Veja só, o Espiritismo não veio para isso. Então, ao longo de mais de 1,5 séculos de doutrina espírita, a ciência mediúnica foi sendo iluminada pelos benfeitores da codificação, para que as tarefas mediúnicas, da mediunidade de efeitos intelectuais e da mediunidade de efeitos físicos, né, tudo isso ajudasse a trazer luz para a vida humana no planeta Terra, para que as pessoas, com essa luz, pudessem evoluir de uma maneira mais rápida, diminuindo os erros que sempre geraram sofrimento e problemas de saúde. Então, na verdade, o que o nosso querido Chico queria dizer era, não é tanto que os fenômenos não são mais necessários, são, porque fenômeno espiritual mediúnico é vida. E, às vezes, um fenômeno traz uma luz para uma determinada pessoa. É encarnada, no caso, mas também poderia ser desencarnada. Sobre a realidade do planeta Terra, a existência de 2 mundos distintos, mas que perfazem, pelo entrelaçamento, pela mediunidade, um mundo só, uma grande família, ajudando a compreender melhor a realidade. Mas o mais importante do Espiritismo, eu diria, fenomenologia linda, a parte é o Evangelho de Jesus. São os ensinamentos contidos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Um dia podemos conversar sobre o Evangelho e a medicina. Isso aí é uma ciência super interessante, útil, válida, de qualquer um nesse planeta examinar de perto. Mas o que eu queria dizer é isso, nós temos que lembrar que o Espiritismo não veio para curar corpos. Corpo físico é muito importante, garante a encarnação, as reencarnações de todo mundo, enquanto na Terra as coisas funcionarem assim. Mas qual é a questão mais importante para a medicina? Não adianta curar corpos. Eu tenho pacientes que já tiveram um câncer e depois mais 3. Tem alguma coisa que, além de algo da biologia que causa dor e sofrimento, de onde vem isto? De onde vem uma cardiopatia, um problema respiratório, um problema neurológico congênito? De onde vem uma microcefalia, uma síndrome de Down, um transtorno do espectro do autismo, um TDAH, uma depressão severa com ideação suicida? Isso não vem do cérebro. Isso envolve a realidade biológica, mas isso é espiritual. Esse é
essa é a grande mudança que nós precisamos trazer. E o Espiritismo colabora porque ele mostra que, em verdade, sempre fomos filhos de Deus, espíritos, e que corpo físico é vestimenta carnal, e que você veste e depois, ao longo de uma experiência mais curta ou mais longa, você se desvencilha e volta para o mundo espiritual. Mas o que você fez com esse corpo? O que adianta usar todos os recursos para a cura física? Claro que adianta, ora. Mas se você, ao longo dessa jornada, dessa experiência, você não buscou o essencial, que é a sua melhora do ponto de vista moral. É como Leon Denis disse um dia, num livro extraordinário que é Depois da Morte. Ele alerta e diz, olha, cuidem de fazer na Terra, na encarnação que vocês estão vivendo, o que vocês vieram aqui para fazer. E aí, é preciso que, quando nós morrermos, nós voltemos para casa, que é o mundo espiritual, melhores do que quando nós aqui chegamos. Então, isso é preciso, eu diria, que ser ensinado nas escolas, nos lares, porque, do contrário, nós vamos levar muito mais tempo para cada alma encarnada, na idade que for, chegar a entender a razão de ser da vida, que é o adiantamento espiritual, a libertação pela conquista das virtudes morais. Do contrário, estagnação. E as questões kármicas continuarão surgindo, porque não só nós as vivemos como consequência dos erros anteriores do pretérito, não é? Mas se nós continuamos desatentos aos aspectos essenciais da vida, nós tropeçamos na vida atual. Nós nos equivocamos, nós fazemos escolhas mal-sucedidas. O que vai acontecer? Novas dificuldades nós vamos como que semeando para o nosso próprio futuro. Nós nem nos desvencilhamos daquilo que nós já deixamos no passado em pendências, mas ainda vamos errar agora. Vamos trabalhar os vícios da tríade devastadora do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da indiferença, da ganância, do materialismo. Olhemos a humanidade, ou boa parte que nos pode ser alcançável, o que vem fazendo hoje? Não é verdade? O que nós estamos percebendo? 1 milhão de suicídios em 2024, 44 milhões de abortos provocados no mundo no mesmo ano, guerras por todo lado. Estamos aqui conversando sobre espiritualidade, 50 guerras estão acontecendo. E nós só temos notícias daquelas que são as mais impactantes e vão para o noticiário. Quem é que pensa o que está acontecendo no Sudão? 140 mil mortos em 10 anos. Em Burkina Faso, em Ruanda, na República Democrática do Congo, são nossos irmãos. O que acontece no Haiti? O que acontece nas comunidades pobres do Brasil? Hoje na Ucrânia, hoje na faixa de Gaza. Barbárie. Em 2025. Então, nós precisamos tentar vislumbrar isso tudo de uma maneira que inclua as questões espirituais, morais,
as causas das nossas circunstâncias de sofrimento. Sem dúvida, o que eu compreendo que precisa ser tratado de forma primária é o nosso campo emocional, é trabalhar na nossa moral, para que esses campos mais sutis não deixem ultrapassar alguma coisa até chegar ao corpo, onde se torna doença, né? Então, tratando desses primeiros campos, a gente tem uma chance maior de êxito na nossa existência, de resolver alguma pendência, alguma coisa que a gente trouxe, né? Mas como é tão difícil da gente medir o adiantamento que a gente está tendo moral e até individualmente falando, e até mesmo o psicólogo da gente mesmo, né? A gente tentando compreender o quanto que a gente está dando de passos à frente nessa melhoria. Por quê? É muito mais fácil a gente fazer um exame de sangue hoje e a gente vê que houve uma melhora. A gente quantifica aquela melhora por números, né? Já no psicológico da gente e no campo moral, a gente tem que viver dentro da nossa própria consciência o tempo todo. Então, quando não há esse autoconhecimento, esse autoexame, é de certa forma mais difícil de medir um progresso, porque não é numérico, não é de forma empírica. Então, eu vejo que esse tratamento que tem que ser feito, que se fosse ensinado nas escolas, que se fosse uma coisa onde passasse de pais para avós, para filhos, seria o ideal. Mas ainda não é a realidade. Não é onde a gente está, né? Então, por isso que a gente chega a tratar alguma coisa quando já está no corpo físico. E aí, da minha pergunta anterior, como a gente não faz esse progresso linear, que a gente consegue medir o tempo todo o psicológico e a moral da gente, quando um médico, no caso, é levado a assistir, né, uma cirurgia espiritual, e aí dali ele começa a acender aquela luz que você mencionou, né? Que a pessoa já tenha, porque no final de contas o médico é uma consciência que também está encarnada em processo de melhoria de si mesmo, de compreensão do despertar da consciência, né? Então, quando tem essa luzinha que acende, é um caminho que se abre, na minha visão, para aquele médico começar a considerar todas essas coisas que são discutidas sobre a nossa existência aqui na Terra, sobre da onde que a gente veio, e abrir essas portas, né? Então, eu não sei se você teve oportunidade de poder levar colegas seus e apresentar esse tipo vamos dizer, prova, né? É ruim, porque a gente não tem que provar muita coisa para ninguém, mas a forma de expor alguma coisa seria levar até o conhecimento de uma situação dessa. Como que tem sido, ou como que foi a experiência, se você já teve essa oportunidade, e o que alterou, se é que alterou, na visão desses colegas médicos? Olha, eu já tive oportunidade de participar de reuniões de materializações luminosas por muito tempo. De tal maneira que éramos 10 pessoas, daqui a pouco era alguém que tinha se materializado, eram cientistas, eram médicos, eram pessoas sem uma formação acadêmica, familiares já desencarnados. E eu tive essa oportunidade que eu reputo assim maravilhosa para o meu entendimento da realidade. Eu já visitei vários grupos de médicos que também participaram de reuniões de materializações envolvendo tentativas de cura, seja em Caratinga, em Minas Gerais, em algumas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, em que havia a ideia das chamadas cirurgias espirituais, né? Desde José Arigó,
no Brasil, sobretudo, até os dias atuais. São aspectos incomuns. Muitas vezes são chamados de cirurgias espirituais, mas é apenas uma ampliação de uma ideia de uma ação ostensiva de benfeitores através de médiuns. E, às vezes, o termo cirurgia espiritual seria amplo demais para o verdadeiro contexto. Mas, se o médico vê a retirada, como você comentou antes, de um nódulo retirado claramente, e que estava dentro de uma região do corpo físico de um paciente, havendo ou não um corte, uma incisão na região para retirada, né? Tudo isso é impactante, ainda mais para quem nunca viu, não é? E vê, assim, parece que as leis humanas estão sendo, assim, ficando diferentes do que a pessoa teve de formação. A minha mãe, eu a levei a Caratinga, há muitos anos atrás, ela tinha uma dor abdominal que os médicos não ajudavam, não resolviam, e ela tinha o sintoma por muito tempo. E alguém comentou de uma equipe de um casal de médiums de ectoplasmia, e ali sim eram espíritos materializados. E eu fui e a levei a Caratinga na época, e eu vou dizer para você, ela deita numa maca, o espírito cumprimenta ela, cumprimenta a mim, ele usava até um turbante, uma pérola, uma pedra, na verdade, avermelhada, ele era um médico indiano. Pois bem, ele introduz a mão dele materializado. Os médiuns estavam, vamos dizer, inconscientes. Ele se materializa com o ectoplasma do casal e ele introduz a mão no abdômen da minha mãe. Ela leva um susto, mas não dói. E ele retira uma espécie de um coágulo e me mostra. Na época, eu já era médico. Mas, para mim, aquilo era muito bacana, muito interessante, mas não era tão surpreendente pelo conhecimento que eu já tinha. Mas eu guardei aquilo no coração, não é, para sempre. Até porque a dor que a minha mãe apresentava nunca mais voltou. E no dia seguinte retornamos de Caratinga para o Rio de Janeiro. Então, isso para um profissional de saúde vivendo a questão da ciência médica é sempre muito interessante e causa uma surpresa, e a partir dali ele pode ter esse estímulo para uma mudança no sentido, poxa, eu sempre achei que isso era invenção, ou que isso não teria valor. E às vezes esse é o ponto de inflexão, como nós chamamos, entre o antes e o depois. E a pessoa, então, a partir dali, ela busca a sua espiritualização. E ela ganha um novo impulso no seu processo evolutivo. Sim. É uma oportunidade que algumas pessoas têm, né, e deve ser muito bem aproveitada, mas só que a gente sabe que, às vezes, a pessoa precisa ver para crer, e quando vê, não consegue crer. Nem aquilo ali consegue, né? Tem certas barreiras que a gente não consegue ultrapassar. E como a gente está falando, né, sobre a ciência da vida após a morte, você consegue contar para a gente desses dois ângulos de vista ali sobre na hora do desenlace, né, naquele momento final ali, onde na linguagem espírita a gente entende que o cordão de prata está sendo desligado do corpo físico, né? O que acontece ali naquele momento? O que mais que você pode contar para a gente? A gente tem uns 5, 10 minutinhos antes da gente terminar hoje, mas eu queria que você, se pudesse,
contar um pouquinho sobre aquele momento ali para a gente, dessas duas óticas. Em relação a que exatamente que você gostaria? Em relação ao momento do desenlace do corpo físico, do espírito, naquele momento que o cordão de prata está sendo desligado ali. Muito bem, esse é um processo, como todos sabemos, um processo delicadíssimo, né? Que pode ser súbito e pode ser gradual. Não é? Num acidente grave, numa ação violenta qualquer, nas guerras de todos os dias, essa separação, ela ainda assim tem um lapso de tempo. Mas ele pode ser muito curto. Mas, quando é o caso de uma pessoa que tem uma patologia, uma doença crônica, então, por exemplo, é diferente de um quadro agudo. Vou dizer para vocês, como cardiologista, se uma pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, ela tem uma dor precordial, ela coloca a mão no peito pela surpresa, pela dor, e cai desencarnada. A metade das pessoas que sofrem de um infarto, elas têm morte súbita cardíaca. É um desenlace súbito. Então, isso não é tão gradual, né? Não daria nem para se comparar, quando uma pessoa tem um câncer, uma neoplasia, não é? Com uma idade mais avançada, e vai tendo metástases, e a doença vai consumindo a sua energia vital gradativamente, apesar da oncologia maravilhosa, moderna, que a medicina no planeta Terra tem hoje. Mas tem casos que você não consegue deter o processo, no sentido da desencarnação. Então, às vezes, a pessoa fica meses no lar, semanas ou dias no hospital, volta para casa e o processo vai, com ou sem os chamados cuidados paliativos, ela vai se, como que, liberando daquele corpo um pouquinho a cada hora. E aí é uma questão bem como que gradual. Então, tudo varia caso a caso, caso a caso. Isso, até aí tem uma ciência. E essa visão é uma visão importante, até para que quem cuide sejam os familiares, sejam os amigos, sejam os colegas que estão ali colaborando naquele período de sofrimento pré-desencarnação, seja a cuidadora, seja a enfermeira, seja o colega médico, entende? Conhecer essa questão é relevante, faz parte de uma medicina espiritualizada. Então, eu também lembro que antes da questão, ou ao mesmo tempo, a medicina precisa ser humanizada. A humanização da relação médico-paciente. Muitas vezes os pacientes são tratados de uma maneira muito superficial, um tempo muito curto de entrosamento durante a consulta, de tal maneira que há um conjunto de profissionais na área da saúde com muitas limitações. Então, a humanização é importantíssima. E, a partir da humanização, de tratar o paciente com humanidade, como seu próximo, como seu irmão, portanto, né, fraternalmente, é um passo antes da espiritualização. Mas as duas coisas podem vir juntas. Não é? Em geral, quem se envolve com a espiritualidade na medicina tem uma visão humanística dela, a medicina, e trata os seus pacientes de uma maneira mais
própria para alguém que está sofrendo de uma patologia qualquer. Então, as duas coisas são importantes. E o desenlace, a desencarnação, tudo isso é relevante, é mais um aspecto para se estudar, e se estuda nas melhores faculdades de medicina do mundo, não é? A questão da morte. Com a visão espiritualista ou não. Porque mesmo sem a visão da sobrevivência, da imortalidade, ainda assim existem aspectos humano-espirituais a serem valorizados num momento extremamente delicado da vida de qualquer um. Então, é uma luz que precisa chegar para essa área de atuação de todos os profissionais envolvidos com isso. E dependendo do grau consciencial daquele espírito ali, por mais que ele possa ter um desenlace rápido, digamos, se ele tiver um grau consciencial um pouco baixo ainda da compreensão do que está acontecendo, por mais que o desenlace tenha sido rápido, ele ainda pode ficar apegado ali àquele corpo, àquela matéria, por um tempo, né? E o Fica assim, é contrário muito também é comum. possível, né? Se a pessoa passou por um período de doença, mas tem um grau consciencial muito elevado, no momento do desenlace ela já se encontra já amparada ou em outros lugares para poder ter um cuidado, não é? Gui, para você ter uma ideia, nós trabalhamos na seara mediúnica há muitos anos. E, além de cuidar dos aspectos espirituais de pacientes, onde nós vamos encontrar as razões do sofrimento, há muitas décadas, toda vez que há um acidente grave, uma queda de um avião, morrem 240 pessoas simultaneamente. O avião se espatifa quilômetros para baixo, todos morrem. Ou se nós vamos entrar num contexto de guerra, é muito comum o apego ao corpo. Os médiuns vêm, as pessoas se agarram no corpo já totalmente atingido pelaquela questão violenta, mas não querem abrir mão, querem que haja como que uma ressurreição. Percebem que o corpo está inerte lá embaixo onde o avião caiu. E quase todos estão ali, alguns, aliás, inconscientes, e todos precisando de ajuda. Na maior parte das vezes, a morte ela não é seguida de um entendimento rápido do que aconteceu e do que se precisa fazer para que as coisas sejam proveitosas, sejam serenas, sejam úteis a partir da chegada ao mundo espiritual. Então, há ainda, pelo materialismo, pela escassez de entendimento sobre espiritualidade, há uma ideia de que só a vida do corpo que importa. E aí tem esse apego natural dentro dessa fase já de muito tempo da nossa evolução por aqui. Por isso que se conversar, se falar sobre espiritualidade é básico, porque é você abordar a essência da realidade, é nós não nos enganarmos mais sobre que mundo é esse, como as coisas funcionam, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui de verdade, para onde vamos depois. Só que é uma minoria dos 8 bilhões e 200 milhões de humanos encarnados que tem essa ideia. Então, isso traz limitações individuais e coletivas para o progresso. Porque se a pessoa desencarna por um processo ou outro, não é?
que não é gradual, que é uma morte súbita, um acidente, uma tragédia de um míssil bombardeando uma determinada região e levando à desencarnação violenta de muitos. Como que as pessoas vivem isto? Então, nós temos muitos elementos para ajudarmos, fazendo a nossa partezinha para que a consciência da realidade se amplie, para que as pessoas conheçam a natureza da vida humana e possam não só se adaptarem melhor a tudo, mas promoverem para si e para os outros progresso. Porque o progresso é quem traz a felicidade. E a felicidade todos desejam. A felicidade, pensando de um certo jeito, todos merecem. Então, nós que temos uma sementinha de conhecimentos que envolvem a espiritualidade, né? Vamos semear. Busquemos todos os campos possíveis. Porque essas sementes não são nossas, são de Jesus de Nazaré. Através do conhecimento atual sobre espiritualidade. Então, levemos as sementes e vamos colocando aqui, colocando ali com jeitinho, para que elas germinem, para que elas floresçam e frutifiquem naquilo que outros fizeram, para que hoje nós pudéssemos trabalhar essas coisas com naturalidade. Excelente. Olha, a gente vai ficando por aqui hoje, mas eu tenho muito para agradecer ao Dr. Sérgio aí por ter participado aqui, colocado algumas questões tão importantes para a gente sobre a ciência da vida após a morte. A gente vai estar fazendo uma série de vídeos para vocês, trazendo cada vez mais conteúdo sobre espiritualidade, ciência, medicina, como que elas se entrelaçam, e tudo sobre a visão do Dr. Sérgio Thyssen. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente hoje. A gente fica muito feliz com a sua presença e a gente vai se ver em breve. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço mesmo e tomara que logo possamos estar juntos de novo, dando continuidade a essas reflexões sobre espiritualidade de um modo geral. Muitíssimo obrigado a você e vamos juntos. Muito obrigado. E se foi de utilidade para vocês essa informação, se foi bom, se fez sentido, não deixem de deixar o joinha para a gente aí, encaminhar esse vídeo para as pessoas que você acha que possam se beneficiar dessa informação e que estejam alinhadas com esse tipo de pensamento ou curiosidade para entender mais sobre esse assunto. Então, a gente vai ficando por aqui. Vocês podem me achar lá no site guicostaonline.com. Não deixem de seguir a gente no despertacast.despertar no Instagram ou no site da gente no despertacast.com. A gente vai se ver muito em breve, pessoal. Dr. Sérgio, até breve. Muito obrigado, amigos. Um grande abraço para todos.